caro aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Carolina e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a disciplina de Bioquímica e Citologia Clínica. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre dosagem hormonal, análise de líquido acítico e análise de líquido sinovial, análise de líquido cerebroespinal e também de líquido seminal. Vamos lá? Para começar falando um pouquinho sobre dosagem hormonal, vocês se lembram que o sistema endócrino ele é composto então por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio de produção e secreção de alguns hormônios. Então, os hormônios eles são substâncias químicas que atuam como mensageiros, controlando e coordenando as atividades em todo o corpo. Então, eu coloquei um esqueminha aqui para vocês com as principais glândulas que constituem o sistema endócrino, só para ficar mais fresquinho na memória. Quando ocorrem, então, algumas alterações hormonais, o organismo ele pode apresentar alguns sintomas característicos de que alguma coisa está errada. Então, podemos ter excesso de fome, sono, mudança de humor e até o crescimento desordenado de pelos pelo corpo. Então, a realização de testes para dosagem hormonal, ela tem um papel fundamental para garantir a qualidade de vida do paciente e possibilitar, então, a detecção precoce dos distúrbios hormonais e apoiar o médico na tomada de decisão na escolha aí do melhor tratamento. Nesse esquema, eu coloquei aí para vocês uma organização do sistema endócrino e aqui destacado em amarelo, então, nós colocamos os principais hormônios, ACTH, TSH, FSH, LH e GH. Nós vamos discutir um pouquinho sobre cada um deles, então. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, a dosagem desse hormônio ela é realizada para verificar a quantidade existente desse hormônio na circulação, no sangue. O ACTH ele é produzido na hipófise e ele estimula então a fabricação de cortisol nas glândulas suprarrenais. A produção de ACTH aumenta quando os níveis de cortisol estão baixos e diminui quando os níveis de cortisol estão elevados. O ACTH ele é secretado de modo episódico e apresenta variação circadiana, com níveis mais altos por volta das 6 às 8 horas da manhã e níveis mais baixos entre 21 e 22 horas da noite. Ele pode estar diminuído na síndrome de Cushing suprarrenal, na insuficiência de ACTH hipofisário. E ele se apresenta aumentado na síndrome de Cushing hipofisária e ectópica, na insuficiência suprarrenal primária, na síndrome adrenogenital com comprometimento, então, de produção de cortisol. Um outro hormônio importante no nosso organismo que nós precisamos estar sempre de olho nas suas concentrações é o hormônio GH. O GH ele é produzido pela glândula hipófise e ele atua, então, no crescimento da criança e do adolescente. Então, é o famoso hormônio do crescimento. E, além disso, ele participa do processo de metabolismo do nosso corpo. A deficiência de GH ela é rara, mas constitui uma importante causa de baixa estatura na infância. Então, o hipopituitarismo é uma alteração rara que ocorre na glândula pituitária do cérebro e também conhecida como hipófise, né? Então, o que acontece? Ela não consegue produzir um ou mais hormônios em quantidades suficientes. Ocorre, então, essa deficiência do hormônio GH. Então, para o diagnóstico, nas crianças, tem sido utilizado, então, um teste de detecção de hipoglicemia por insulina. Por quê? Porque a falha em aumentar os níveis de GH após a administração de insulina está relacionada com a deficiência de GH. Outro hormônio importante, então, a ser analisado é o FSH, o hormônio folículo estimulante.
O FSH ele é produzido pela hipófise e ele regula a atividade dos ovários e dos testículos. Então, ele estimula a secreção de estrogênio, que é responsável pelo desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos. Ele também regula o crescimento, o desenvolvimento, a puberdade, reprodução e secreção de hormônios sexuais pelos testículos e pelos ovários. Então, é muito importante fazer a dosagem de FSH. Essa dosagem vai ser realizada no soro ou no plasma. Os níveis de SH, eles se encontram aumentados durante a fase pré-ovulatória do ciclo menstrual e depois eles declinam. O FSH, ele é necessário para o desenvolvimento normal durante a puberdade e também para a fertilidade masculina e feminina. Então, o teste do FSH é indicado para a avaliação da amenorreia em mulheres e também para os casos de puberdade tardia, impotência ou infertilidade nos homens. Então, é um teste muito importante para a parte da fertilidade. Esses valores se encontram diminuídos, então, em situações como distúrbios hipotalâmicos, distúrbios hipofisários, gravidez e anorexia nervosa também. E também ele pode estar diminuído quando o paciente faz uso de alguns medicamentos, como corticosteroides e anticoncepcionais orais. Os valores eles vão estar elevados na insuficiência gonadal primária, né, ovariana, na genesia ovariana ou testicular, em castração, pós-menopausa e na síndrome de Klinefelter e no uso de fármacos também. Alguns fármacos podem, então, proporcionar aí o aumento da concentração desse hormônio. Outros hormônios importantes que nós temos no nosso organismo, acho que são os mais conhecidos aí popularmente, são os hormônios T3 e T4. Então, T3 e T4, eles são hormônios produzidos pela glândula tireoide e eles participam de diversos processos no organismo, principalmente aqueles relacionados com o metabolismo e o fornecimento de energia para o bom funcionamento do corpo. A dosagem de T3 e T4, ela é indicada, então, quando existem sinais e sintomas indicativos de que a tireoide não está funcionando de forma correta. Então, ele pode ser indicativo, a dosagem desses hormônios, de hipo ou hipertiroidismo, doença de Graves ou tiroidite de Hashimoto, dentre outras doenças. Os testes para dosagem de T3, T4 e T4 livre, eles podem ser realizados tanto no soro quanto no plasma. A tiroxina livre, ela é usada aliada aos ensaios de TSH sensíveis para detectar, então, o hiper e o hipotiroidismo clínico. Já a dosagem de T3 apresenta os seus valores aumentados no hipertiroidismo e o aumento dos níveis de globulina ligadoras da tireoide. O T3 pode estar aumentado em cerca de 5% dos pacientes com hipertiroidismo que apresentam o T4 livre normal. O teste ele é indicado para os casos onde há suspeita de hipertiroidismo e os níveis de T4 livre permanecem normais. Saindo um pouquinho dos hormônios, vamos entrar então nas dosagens, né? Dosagem dos líquidos. Vamos falar um pouquinho da dosagem do líquido acítico. Então, o que é o líquido acítico? O líquido acítico ou líquido peritoneal, ele é um fluido corporal composto por uma camada de células mesoteliais e por duas membranas serosas, ou seja, ele é recoberto por um tecido conjuntivo. A membrana parietal reveste a parede da cavidade peritoneal e a membrana visceral, que recobre os órgãos que se encontram, então, no interior da cavidade. Em condições fisiológicas, a cavidade peritoneal comporta cerca de 50 ml de fluido peritoneal, que se apresenta com uma coloração levemente amarelada, é límpido, estéril e viscoso. O líquido acítico, ele é um dos principais líquidos serosos encontrados no corpo humano e ele tem importantes funções fisiológicas e homeostáticas. Então, confere principalmente proteção física e auxilia no transporte de alguns metabólitos. Além dessa proteção contra o atrito,
o líquido acítico também exerce uma atividade no transporte de células e fluidos, na mediação de resposta inflamatória e reparo tecidual, na destruição de resquícios de fibrina e na proteção contra micro-organismos. Então, nessa figura, vocês podem observar, então, um abdômen normal, ele não está inchadinho, né? Esse abdômen não está distendido. E vocês enxergam, então, um abdômen distendido onde ocorre o derrame acítico. Então, vocês podem observar esse líquido azul claro que está aí, indicando, então, esse líquido acítico em quantidade elevada, e aí o prolongamento, aí, a distensão do abdômen do paciente. Qual que é o objetivo, então, de fazer a análise laboratorial do líquido acítico? Então, o principal objetivo é detectar situações inflamatórias ou infecciosas, sangramentos e neoplasias na cavidade abdominal. Na ocorrência de derrame acístico, é necessário realizar, então, uma análise desse líquido que ficou ali acumulado, e essa colheita é feita por um procedimento que é conhecido como paracentese, chamado de paracentese, né? Para a coleta, então, o ideal é que sejam feitos 3 tubos por paciente. Um tubo vai conter, então, um anticoagulante, o ácido etilano diamino tetracético ou a heparina, para visar, então, a preservação de células para análise citológica. O segundo tubo vai ser sem anticoagulante para poder, então, realizar as análises físicas, bioquímicas e imunológicas. E um tubo estéril para fazer, então, as análises microbiológicas. A caracterização do derrame acístico, então, a partir de uma suspeita clínica, se inicia geralmente com um exame de imagem. Então, a primeira coisa que o médico solicita é, por exemplo, uma ultrassonografia, para poder, então, localizar melhor esse volume excessivo do líquido e detectar, então, a patologia. Essa primeira etapa, ela vai auxiliar na escolha do melhor local para fazer a incisão da paracentese, principalmente quando há um volume pequeno de líquido acumulado. Então, para que possa ser feita a coleta no local correto. A paracentese diagnóstica consiste na retirada de um pequeno volume, então, desse fluido, para que seja realizada uma análise laboratorial. Essa análise avalia as características físicas do líquido, a contagem global e diferenciais das células, as dosagens bioquímicas e análise microbiológica, além de exames especializados, né, quando é solicitado aí, então, pelo médico. O líquido acítico, normalmente, ele apresenta uma coloração amarelo claro até incolor, e seu aspecto é bem límpido. Em situações atípicas ou em caso de patologia, esse fluido pode apresentar uma coloração avermelhada, indicando então a presença de hemoglobina ou hemácias íntegras. Essa coloração pode ser ainda xantocrômica, pela presença de bilirrubina ou pela degradação da hemoglobina, ou até esverdeada, como indicativo de sepse ou de perfuração do trato gastrointestinal. Então, a coloração também indica que alguma coisa está errada e deve ser analisada. Os analitos que são dosados no líquido acítico incluem proteínas totais, albumina e determinação do gradiente de albumina soroacite. De acordo com o quadro clínico do paciente, também pode ser solicitado dosagens de glicose, de lactato desidrogenase e com a menor frequência, então, a fosfatase alcalina, a amilase, bilirrubina, colesterol e triglicérides, além de avaliar o pH. Para então fazer a identificação e a caracterização desses micro-organismos presentes no líquido, são utilizadas algumas metodologias de microscopia, como, por exemplo, a técnica de coloração de Gram e processos de cultivo em meios de cultura. Nesse caso, os meios de culturas mais utilizados são o agar-maconque, agar-sangue e o agar-chocolate. Já a análise citológica do líquido acítico, ela envolve 2 contagens celulares, global e diferencial. A contagem global das células é feita normalmente em câmara de Neubauer, mas pode ser realizada
em qualquer hemocitômetro, como, por exemplo, a câmara de Fuchs-Rosenthal. Os testes imunológicos, eles são pouco realizados de forma rotineira, mas eles podem fornecer alguns dados adicionais interessantes para avaliação da etiologia da ascite. Então, o principal marcador analisado é a proteína C reativa, o PCR, que é utilizado para avaliar, então, o envolvimento inflamatório que pode ter acontecido nesse derrame. Quais são as principais causas da ascite? As causas da ascite estão relacionadas com patologias como, por exemplo, doenças que causam hipertensão portal, a hipoalbuminemia e as neoplasias. Os pacientes normalmente apresentam, então, a distensão do abdômen, como nós observamos na figura. A ultrassonografia, a tomografia computadorizada ou até a ressonância nuclear magnética podem ajudar, então, a confirmar esse diagnóstico. E a ascite, ela pode ser classificada clinicamente em descomplicada, complicada e refratária. E de acordo com o nível, essa classificação vai estar de acordo, então, com o nível da gravidade da patologia. O quadro clássico ele está relacionado com a ocorrência de doenças hepáticas crônicas, como, por exemplo, a cirrose, associada à hipertensão portal. Outro líquido importante a ser analisado é o líquido sinovial. Então, coloquei uma imagem para vocês aqui das articulações sinoviais, onde vocês podem observar, então, entre os ossos aí, você vai observar que nós temos a cavidade sinovial ou o líquido sinovial, também representado na coloração azul clara. Então, ele está ali no meio das suas articulações. Para que é feita a análise desse líquido, então? Essa análise ela é capaz de fornecer informações importantes para definir, então, o diagnóstico. Diversas articulações periféricas elas são acessíveis para a retirada de amostra de líquido, sendo que no joelho, como mostrado na foto, na imagem, é o local de mais fácil aquisição, é o mais comumente utilizado. O número de testes bioquímicos com relevância clínica na avaliação do líquido sinovial é muito pequeno, porque esse líquido ele é ultrafiltrado do plasma. Sendo assim, os parâmetros bioquímicos são muito semelhantes aos valores plasmáticos. Então, por que esse líquido é importante? Porque além de lubrificar a articulação, o líquido sinovial também contém nutrientes que permitem a absorção do impacto durante atividades como caminhadas e corridas. Esse fluido, esse líquido, ele é um fluido claro, viscoso, presente nas articulações sinoviais, então não vai estar só localizado ali no joelho, e ele funciona como um lubrificante biomecânico e como um meio para metabólitos e fatores de sinalização. O líquido sinovial contém moléculas de alto peso molecular, e dentre essas moléculas produzidas pelos sinoviócitos estão o ácido hialurônico e o proteoglicano. O líquido sinovial, ele possui basicamente as funções, então, de nutrição, né, nutrir a cartilagem articular, e lubrificação, lubrificar as superfícies articulares para minimizar, então, o atrito natural entre as cartilagens. A artrocentese, ou a aspiração articular, então, é o procedimento que é realizado para diagnosticar, em algum caso, e tratar essas doenças musculoesqueléticas. Então, esse procedimento ele envolve o uso de uma seringa para fazer, então, a coleta do líquido sinovial ou até injetar o medicamento na cápsula articular. A punção articular, como eu falei, que é chamada de artrocentrese, ela é realizada em casos de suspeitas de artrite séptica e também pode ser útil para o diagnóstico de gota, pseudogota e de doença de deposição de cálcio pirofosfato desidratado. A artrocentrese ela deve ser realizada quando não se sabe a causa da artrite e quando for possível realizar a punção, uma vez que a partir, da contagem dos leucócitos existentes no líquido sinovial, também é possível distinguir a artrite inflamatória da não inflamatória.
Para a coleta, é realizada uma punção em duas etapas. Então, a primeira punção atravessando a pele e a seguir atravessando a cápsula articular. Depois da punção, a agulha é retirada e é colocada, então, uma proteção na ponta da seringa, que vai ser sempre, essa seringa tem que ser bem etiquetada e enviada para o laboratório para que essa análise seja feita de forma imediata. Por quê? Para evitar a lise, né, a lise celular e alterações químicas. A pseudogota, então, ela é uma forma de uma artrite causada em decorrência do depósito de cristais de pirosfosfato de cálcio na articulação. Então, dessa forma, a pesquisa de cristais no líquido sinovial, ela é muito útil para determinar a causa do quadro articular. Os microcristais, eles podem ser encontrados no interior da célula ou livres no líquido articular. Os cristais de monorato de sódio são encontrados na artrite gotosa. Então, esses cristais, eles vão se formar como consequência de desequilíbrio metabólico e diminuição da excreção renal de agentes químicos formadores de cristais que se acumulam na circulação. Eles também podem se formar após a degeneração de algumas articulações e ossos e com a injeção de medicações como corticosteroides nas articulações. Os cristais, então, mais comumente encontrados aí no líquido sinovial são o urato de monossódico, né, o ácido úrico, presentes no caso dos pacientes com gota, e os de pirofosfato de cálcio, encontrados, então, nos pacientes com pseudogota. Os cristais de ácido úrico são encontrados em 90% dos pacientes com gota aguda e em 75% dos pacientes com crises. Então, esses cristais mais comumente encontrados, então, eles têm um formato de agulha e podem ser vistos livres ou no interior de alguns neutrófilos. A avaliação dos cristais, ela deve ser feita imediatamente após a chegada da amostra no laboratório, para que seja evitada, então, a interferência em decorrência da mudança de temperatura e alterações de pH. Os cristais, eles são encontrados livres ou em vacúolos no citoplasma dos neutrófilos, como nós falamos, e tem o formato, então, de bastões ou quadrados romboides. O próximo líquido aí muito importante a ser analisado é o líquido cerebroespinal. Então, o líquido cerebroespinal, ou conhecido como LCR, ou líquor ainda, ele é um líquido incolor produzido no cérebro que circula no espaço entre duas membranas, a aracnoide e a pia mater. Então, eu coloquei aí para vocês uma imagem para vocês identificarem. Ele funciona como se uma espécie de um amortecedor e também é um provedor de nutrientes. O líquido cerebroespinal, ele reveste e lubrifica o cérebro e o canal vertebral, protegendo então o cérebro de lesões decorrentes de forças gravitacionais por conta do amortecimento. O exame então do líquido cerebroespinal, ele fornece informações importantes em relação ao diagnóstico etiológico e o acompanhamento de processos inflamatórios, infecciosos ou neoplásico dos órgãos que são envolvidos por esse líquido. O aumento da concentração de algumas proteínas específicas no líquido cerebroespinal, ele pode estar associado a diversas doenças que envolvem o sistema nervoso central. Então, uma das proteínas específicas que são avaliadas no líquido cerebroespinal é a albumina. Em adultos normais, a glicose está presente no líquido cerebroespinal em um nível de 60% a 70% em relação ao plasma. Os níveis reduzidos de glicose no líquido cerebroespinal, eles geralmente são observados em infecções do sistema nervoso central, pois tanto os leucócitos como os micro-organismos consomem a glicose. O lactato também está presente no líquido cerebroespinal, em virtude do metabolismo anaeróbio do sistema nervoso central. Então, os níveis aumentados de lactato no líquido cerebroespinal geralmente vão estar refletindo, então, hipóxia de tecidos do sistema nervoso central e estão associados, então, ao infarto cerebral,
trauma encefálico, isquemia, arteriosclerose cerebral, hemorragia intracraniana, edema cerebral, hipotensão, meningite, pressão parcial de oxigênio arterial reduzida e hidrocefalia e análise dos aspectos físicos, bioquímicos e citológicos do líquido cerebroespinal. Esse líquido, em condições normais, ele é límpido, incolor e tem uma viscosidade similar à água. Quando ele está de forma anormal, ele pode se apresentar, então, turvo, purulento ou tingido por alguns pigmentos. A presença de células sanguíneas, micro-organismos ou alguns resíduos proteicos deixam, então, o líquido com um aspecto turvo. A pleocitose neutrófila, neutrofílica, ela é observada em casos de meningite bacteriana e também nos estágios iniciais de outras formas de meningite. A pleocitose linfocítica, ela predomina nos estágios tardios das meningites de natureza viral, tuberculósica, fúngica ou sifilítica. Então, a quantidade aumentada de leucócitos no líquido cerebroespinal é chamada de pleocitose. Então, esses leucócitos, eles podem estar presentes, incluídos ali no líquido cerebroespinal, e esses leucócitos vão estar na forma de neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, monócitos e macrófagos. O exame microscópico no líquido cerebroespinal inclui, então, a contagem de células, que é realizado em câmara de contagem manual, porque a precisão é fraca na presença de pequenas quantidades de células e a diferenciação de tipos celulares em esfregaços corados. A análise do líquido cerebroespinal, então, ela tem uma importância para o diagnóstico e para o segmento de diversas doenças, como infecções do sistema nervoso central, aumento da pressão intracraniana ou invasão de células cancerígenas no sistema nervoso central, e pode também estar associada, pode também auxiliar no diagnóstico de afecções neurológicas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer ou a esclerose múltipla. A PCR no líquido cerebroespinal, ela se tornou, então, o principal exame para diagnóstico das infecções do sistema nervoso central causada por citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, varicela zoster, herpes vírus humanos e o enterovírus. A análise microbiológica, ela é, portanto, essencial para o diagnóstico de infecções que afetam o sistema nervoso central, principalmente a meningite. A coloração de Gram e a realização de culturas, elas são críticas para o estabelecimento do diagnóstico definitivo. E juntamente com a presença de bactérias, a meningite bacteriana, ela é acompanhada por concentrações elevadas de proteínas e reduzidas de glicose no líquido cerebroespinal. Então, o aumento de leucócitos, a pleocitose, é a característica, então, da meningite. E os testes imunológicos para micro-organismos consistem, então, em um método rápido para a detecção de agentes responsáveis pela meningite. Mais um líquido aqui importante para ser analisado, muito realizado aí as suas dosagens, é o líquido seminal. Então, nós sabemos que a infertilidade conjugal, então, ela é assim chamada em decorrência da ausência de gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares sem o uso de método anticoncepcional. A fertilidade do ser humano, ela é relativamente baixa. Um casal, por exemplo, ele apresenta uma chance de engravidar cerca de 20% ao mês. Cerca de 40% dos casos de infertilidade, eles são originados por problemas no sistema reprodutor masculino. E para que seja possível, então, realizar um correto diagnóstico, a avaliação do líquido seminal, ela é indispensável e é por ela que se inicia a triagem da infertilidade masculina. Tem uma imagem aqui do sistema reprodutor masculino para vocês identificarem melhor, ficar mais fácil aí a nossa conversa, a produção, então, do líquido seminal. Do que é composto, então, esse líquido seminal?
O líquido seminal ele é composto por 4 frações e cada fração tem as suas características específicas e seus atributos que contribuem para a qualidade da amostra. Os espermatozoides, eles compreendem apenas 5% do volume total ejaculado. O restante dos fluidos, ele é produzido com o intuito de manter, nutrir e permitir, então, que os espermatozoides sobrevivam e alcancem o oócito. O ideal é que a amostra do sêmen, então, seja coletada por masturbação, já que os preservativos comerciais, eles possuem os agentes espermicidas. Nos casos em que seja impossível realizar a coleta através da masturbação, é possível coletar, então, com preservativos especiais de poliuterano e sem lubrificantes. A amostra ela deve ser coletada após 2 a 5 dias da abstinência sexual, para que essa amostra seja fidedigna quanto à viabilidade e à contagem de espermatozoides. Tempos de abstinência, então, superiores a 5 dias, geram um volume maior ejaculado e a diminuição da motilidade, levando, então, a um resultado negativo, a um resultado falso, né? A viscosidade do líquido seminal, ela se refere à consistência do fluido e pode estar relacionada à liquefação. A viscosidade, ela pode ser relatada como normal, alta ou baixa, e o aumento da viscosidade dificulta, então, a motilidade. O volume normal do líquido, então, coletado varia de 2 e 5 ml, pode estar aumentado em períodos de intensa abstinência ou em casos de inflamações nas glândulas acessórias, e a sua diminuição está associada à infertilidade e pode indicar obstrução do ducto ejaculatório ou ausência bilateral dos ductos deferentes. Quanto à aparência do líquido, né? Então, ele se apresenta, o sêmen apresenta uma coloração branco-opalescente e levemente translúcido. A amostra ela fica mais translúcida em casos de baixa concentração espermática. E ficam a maior opacidade, a coloração mais esbranquiçada, quando apresenta essa coloração diferenciada, indicam a presença de leucócitos e infecções também do trato reprodutivo. Se essa coloração se apresentar avermelhada, indicativo de presença de hemácias, o que não é comum. Se a coloração estiver amarelada, pode estar indicando a contaminação por urina, abstinência prolongada e também pode ocorrer em pacientes com icterícia ou em uso de algumas vitaminas ou medicações. Outra análise importante é o pH do sêmen, porque o pH do sêmen ele reflete o equilíbrio entre os pHs das secreções das glândulas acessórias, principalmente da secreção básica das vesículas seminais e da secreção ácida prostática. Então, o ideal é que seja medido em até 1 hora após a ejaculação e o pH normal do líquido seminal ele varia, então, entre 7,2 e 7,8. A análise microscópica do líquido seminal ela é minuciosa, né? E ela vai verificar a concentração total de espermatozoides contidos nessa amostra, sua morfologia, a concentração de leucócitos, a motilidade, que avaliam, então, a porcentagem de espermatozoides que se locomovem em linha reta, os que apenas vibram sem se deslocar e os que estão imóveis, além de verificar também a vitalidade, que mede a quantidade de espermatozoides vivos na amostra. Então, nós vamos observar as células. Então, tem aqui um esqueminha das células no tubo seminífero. Então, as células, vocês podem verificar, são arredondadas, né, presentes na amostra, e incluem as células progenitoras dos espermatozoides, e também os leucócitos, predominantemente, os polimorfonucleares. Um dos métodos, então, para avaliar a vitalidade é a coloração com eosina ou eosina nigrosina, onde os espermatozoides mortos, então esses que estão mortos, eles conseguem ser corados em um tom rosado e aqueles que estão vivos não absorvem o corante, permanecendo incolores. Então é possível fazer a diferenciação. O método mais fácil e barato para diferenciar as células progenitoras dos leucócitos
é o teste da peroxidase. Esse teste, então, esse método se baseia na contagem de células marcadas imunohistoquimicamente por conter, então, a peroxidase, que é uma característica dos leucócitos. A morfologia, ela é avaliada em esfregaços finos. A coloração utilizada pode ser giência, Papa Nicolau ou outra. E pelo menos 200 espermatozoides devem ser analisados e o percentual de espermatozoides anormais deve ser registrado e classificado em defeitos de cabeça, peça intermediária e cauda. O teste para avaliação imunológica permite investigar se a infertilidade possui, então, algum caráter imunológico, e as indicações para esses tipos de análise incluem teste pós-coito alterado, aglutinação espermática, motilidade diminuída ou simplesmente a infertilidade por causa inexplicada. Os anticorpos anti-espermatozoides presentes no sêmen pertencem principalmente às classes imunoglobulinas A e GA e às imunoglobulinas G e GG. Então, vocês viram a importância da dosagem hormonal e da dosagem desses líquidos presentes no nosso organismo e o quanto vocês vão ver isso na prática aí profissional. Por hoje é só, até a próxima. Obrigada.